Olá, seja muito bem-vindo ao Podolivecast. E esse é um episódio especial, gente. Vai ser uma... Não vou falar ainda, você vai descobrir. Mas antes de iniciar esse episódio, eu quero me apresentar rapidamente. Sou o podologista Jonas Campos, sou professor e diretor do IBRAP, Instituto Brasileiro de Podologia, e estou aqui todas as quintas-feiras com esse projeto que é o Podolivecast, onde eu trago sempre profissionais de podologia, celebridades do nosso mercado, pessoas influência, pessoas que estão fazendo acontecer a podologia para trazer novidades, ensinar coisas, compartilhar seu conhecimento, para inspirar você que acompanha esse programa. E antes de apresentar as minhas convidadas de hoje, já dei um spoiler, mas tudo bem. Mas antes de falar da convidada ou das convidadas, eu não sei, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia, que tem todos os itens que você precisa para atender os seus clientes com mais qualidade e com facilidade na compra. Você pode fazer seu pedido pelo site, que é o www.podalmaster.com.br. Pode chamar no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, conversa com a equipe, faz o seu pedido. E também convido você a seguir lá no Instagram, @podalmaster, para que você receba todas as novidades, fique por dentro lá dos produtos, lançamentos, e a Podalmaster vai sempre postando lá esses conteúdos. Fechou? Então, obrigado Podalmaster por patrocinar esse episódio e vamos agora em frente para as nossas convidadas. Mas eu quero explicar o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores. No dia 5 de janeiro de 2023, nós resolvemos, quando eu falo nós, eu e o Thiago, que vocês sempre ouvem eu falar aqui, Thiago, é o cara do bastidor aqui que faz esse podcast acontecer, inventamos a ideia de criar um podcast, né? Eu já tinha esse projeto há muito tempo, daí eu falei assim, não, vou fazer esse negócio, e a gente resolveu, então, fazer o podcast. Começamos a ver os equipamentos que eram necessários, ele já tinha muita coisa, a gente comprou algumas coisas, nos reunimos e fizemos o primeiro episódio desse podcast. Depois tivemos algumas dezenas de episódios e cá estamos nós, novamente com as mesmas pessoas, os mesmos convidados ou convidadas do episódio número 1 para uma nobre reunião aqui, não é isso, senhoras e senhores? Estão comigo aqui, vem pra cá, Lília Martins, professora Patrícia, bate aqui, e professora Juliana. São as nossas professoras da capacitação em pé diabético. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas ao Podolivecast novamente, e agora profissional. Excelente, nossa, né? Falamos isso, né? E Tá esse lindo. quarteto tá fantástico, né, gente? Porque desde o início a gente sempre conseguindo se manter juntos, fazendo um trabalho muito bacana, agora no estúdio belíssimo, mas com foco principalmente nos nossos clientes, com foco na prevenção, com foco nessa coisa mágica que é o cuidado com o pé diabético, que deixa de ser simplesmente um cuidado e passa a ser uma missão, aonde Exato. cada um de nós profissionais precisa abraçar essa causa, utilizando, se apropriando dos recursos que a capacitação oferece. Cada um de nós aqui vem fazendo um trabalho de estudo, de investimento também nesse ponto, né? Para trazer novos conteúdos, agregar para os nossos podólogos e podologistas que também temos, né, em sala de aula, toda essa responsabilidade no cuidado e na prevenção do pé diabético. Maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte, então, ela já quebrou todos os, né, já arregaçou aqui, maravilha, então se apresenta, aproveita, então, se apresenta e conte o que você faz na capacitação em pé diabético. Bem, eu sou Patrícia Ornelas, eu sou enfermeira e trabalho dentro desse momento, né, trazendo à luz do conhecimento e esclarecimentos as questões do metabolismo.
Porque a diabetes é muito falada, a diabetes é muito discutida, mas o que é primordial, né, do nosso ponto de vista, até de quando foi criado, né, o roteiro para que nós pudéssemos seguir cada pedacinho dessa colcha imensa de retalhos que acaba se terminando lá na prática, não poderíamos deixar de falar sobre o metabolismo. É claro que o foco, gente, é no metabolismo da glicose, porque nós estamos tratando especificamente da diabetes e suas complicações. Lembrando que a complicação de maior relevância para a podologia é o pé diabético. E é exatamente o que a gente tem chamado de missão, que é impedir que essa fatalidade aconteça com os nossos clientes. Então, a partir do entendimento do que é o metabolismo, da onde esse processo se inicia, que justamente é através da dieta, né, que vai ter todo esse início, e dieta a gente entende que é tudo aquilo que a gente está ingerindo, porque cada alimento, inclusive a água que é tão necessária, tem os seus elementos bioquímicos, e é a partir daí que a gente consegue compreender a real situação do portador da diabetes, seja tipo 1, 2, LADA, MUD, né, que isso a gente também tem a oportunidade de ver durante o curso, que está excelente, está cada vez melhor. E a partir daí a gente consegue trabalhar com esse cliente para que ele tenha orientações de autocuidado, para que ele mesmo compreenda. Mas como eu vou falar de autocuidado, como eu vou falar de metabolismo, como eu vou falar da importância da dieta se eu também não sei? Então, por isso, esse conteúdo faz parte. E, aliás, é o que abre o curso. É uma aula bem dinâmica, onde a gente trata, claro, gente, que a gente não tem aqui a pretensão de falar como bioquímico ou como, sei lá, alguém que, uma nutricionista, por exemplo, um nutrólogo, a gente está com foco na atenção pela podologia, considerando que todos já têm a sua formação técnica e também não é uma questão assim, agora a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs, porque não daria nem tempo. Então, a gente parte do princípio que o aluno já tem essa formação, então a gente traz os pontos principais do metabolismo, mas sempre com foco na prevenção do pé diabético. E a partir daí vem os outros desdobramentos, né? Os outros professores vão entrando, vão complementando. A gente fala sobre, na minha aula ainda, um pouco sobre as complicações, mas muito como se estivesse somente sinalizando, né? Para poder linkar o metabolismo com cada uma dessas complicações e os seus comprometimentos. A partir daí, outros professores vão entrando e falando mais explicitamente, dando um foco maior a cada uma das complicações inerentes ao pé diabético, tá? E aí as coisas vão acontecendo até que chega no momento mais esperado pelos alunos, que é a prática, que também é uma coisa fabulosa, né? Já chega no primeiro dia querendo a prática, mas a gente precisa de um pouco de teoria. A gente tenta fazer uma coisa bem dinâmica. Para nós, eu falo agora por todos nós, é um prazer enorme esse projeto. A gente pegou essa missão, assim, eu estou adorando falar essa palavra, a gente pegou essa questão e a gente está levando isso com, sei lá, faz parte já da nossa vida, né? Não é fácil ajeitar horário, ajeitar rotinas, vir de São Paulo, ponte aérea, essa coisa toda, nada disso é fácil, mas a gente gosta. Faz parte, né? Eu acho. E agora me tire a palavra, senão não vou parar. Não, eu já ia perguntar que horas que é a aula 2. Não me deixa aqui, não me deixa. E a Lili que tem a fama de falar muito. Não é, gente? Né? Mas vamos lá. Aqui a gente Patrícia faz escola. leva fama. Aqui a gente faz escola, tô pensando que... Muito bom, muito bom. E aí? Apresente-se, professora Juliana. Eu sou a Juliana Xavier, eu sou bióloga, podóloga, coordenadora técnica do IBRAP e estudante de psicologia, né? E eu fico na parte final antes da prática. Na minha aula a gente fala sobre encaminhamento, né? Mas qual é a ideia? Que os alunos eles consigam entender que esse paciente diabético é um paciente que ele precisa ser atendido por uma equipe multidisciplinar. E aí, nessa equipe multidisciplinar,
eu preciso entender qual é o papel de cada um desses membros para eu conseguir encaminhar, para eu conseguir identificar qual é a gravidade, a prioridade que esse paciente vai precisar naquele momento, porque cada um vai ter uma demanda diferente, né? Então, assim, esse aqui vai agora ele precisa ir para o nutricionista, mas às vezes precisa antes passar por um oftalmo, né? Então, assim, a gente tem que entender ali quais são essas prioridades. E aí a gente consegue, através dos testes, né, da avaliação que é feita, identificar o que de fato está ali desalinhado para que a gente consiga encaminhar para esse membro da equipe multidisciplinar que vai dar continuidade e vai ter um atendimento assertivo com esse paciente. A segunda etapa, que eu costumo muito falar, né, é que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos a importância que nós, podólogos, temos dentro dessa equipe, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? O comportamental, como esse aluno vai se comportar com esse paciente, como ele vai se comportar perante essa equipe multidisciplinar, porque ele também está inserido dentro dessa equipe, né? Então, assim, não é só eu fiz minha parte e agora eu vou jogar para o endocrinologista. Não é assim, eu faço parte dessa equipe, eu preciso entender quando encaminhar, e entender quando esse paciente volta para mim, porque muitas vezes ele também é encaminhado para mim. Então, faz parte trabalhar também com esses alunos a importância dele se posicionar, ter um comportamento, né, como um profissional, que é também importante para essa equipe multidisciplinar. E você também tem uma excelente participação falando sobre as principais podopatias que acometem o paciente diabético, né? Exatamente, né? Quando a gente vai falar sobre equipe multidisciplinar, esse aluno que vai estudar, esse podólogo que está ali estudando, ele precisa dominar quais são as principais patologias que estão envolvendo aquele paciente, né? E entender que existem pacientes que vão estar alarmantes, né? Situações que vão estar bem gritantes, né? A gente consegue já de cara identificar, mas existem outras que a gente não consegue ver a olho nu, que a gente tem que investigar, que a gente tem que analisar, estudar, cada vez mais se aprofundar. Então, entender qual é a dinâmica que as patologias, elas acometem aquele paciente, como ela vai se desenvolver, quais os sinais, né? Quais os primeiros sinais, quando eu realmente devo me preocupar. Então, faz parte também de toda essa função que o podólogo tem dentro da equipe. Muito bom. E a senhora, professora Lília Martins? Eu sou a professora Lília Martins, sou podologista, pós-graduada em pé diabético e sou professora da capacitação em pé diabético. Eu ensino... E dá licença, um minuto. Professora da graduação. É verdade. Universitária. Professora da Universidade de Filadélfia de Londrina. É verdade. E na capacitação em pé diabético, eu ensino os alunos a importância de avaliar o paciente como um todo, né? Ele começa lá com a Patrícia, aprendendo toda a parte do que é diabetes, como a diabetes, né, age ali no organismo do paciente. E aí, chega na minha pessoa, né? Eu ensino o aluno a olhar o paciente sempre como um todo, porque o pé não chega sozinho, né? E é necessário que o podólogo esteja preparado para olhar o paciente todo. Não adianta olhar o pé do paciente e achar que vai resolver todos os problemas desse paciente, porque o que será que está por trás daquele problema, daquela patologia? O que está por trás daquela ferida? Eu vejo muitos podólogos buscando, né, a capacitação em pé diabéticos, interessados só na questão do tratamento de feridas. E o mais importante de tudo é atuar na prevenção do pé diabético. Atuando na prevenção do pé diabético, você vai evitar que muitos pacientes diabéticos cheguem à amputação. E isso é maravilhoso, porque quando você avalia o paciente todo e consegue ali
detectar algo, né? Observar algo que precisa de um cuidado especial, como, por exemplo, a neuropatia diabética, a questão da vasculopatia, e você consegue orientar o paciente de uma forma assertiva, esse paciente ele passa a se conscientizar, a se cuidar mais, a buscar a saúde. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Verdade. Muito bom. E eu sou o professor Jonas Campos, não sei se vocês me conhecem, né? Mas, enfim, o meu papel é compartilhar o real objetivo do profissional de podologia frente ao paciente diabético, né? E aí vocês veem como que é um quebra-cabeça, né? Não adianta, eu vou estudar tudo sobre diabetes, que eu quero entender todos os detalhes da diabetes. É a questão do metabolismo, né, que você fala. Ok, mas e aí, depois disso? Depois disso, a gente precisa entender, encaixando esse quebra-cabeça, olhar o paciente como um todo, preciso saber o que eu vou fazer com o paciente quando ele sai da minha alçada, né? E eu preciso entender o que eu posso fazer. E, principalmente, mapear risco, que é o que a gente faz muito na prática. Sim. No nosso trabalho, quando que a gente, né, vem para a edição da prática, e saber também como conduzir esse paciente nessa prática, né? Não é só ter No o dia a dia. conhecimento, né? Porque o conhecimento você consegue buscar hoje em dia sozinho. Você abre o YouTube, você abre o Google, ChatGPT, e o conhecimento vem. Mas você tem que ter até uma logística de como você vai aplicar esse conhecimento. Porque não adianta você vir com conhecimento, mas se você não sabe, o que você vai fazer com ele, né? Então, realmente é um quebra-cabeça. A gente tem que se encaixar para a informação fazer sentido, porque senão ela fica uma informação perdida, né? Exato. Você falou essa questão de quando a gente consegue a informação através de rede social. É válida, concordo com isso. Mas ali não é tão direcionada. Sim. É uma coisa extremamente aberta. E quando a gente tem esse evento, a coisa é literalmente pensada desde o início para reabilitar. Aliás, é para evitar que o cliente chegue a necessitar da reabilitação. Né? A gente consegue compreender o real papel da podologia, que hoje em dia tem sido muito necessária nesse processo. A podologia tem evitado amputações, essa que é a verdade. A questão do perfurante plantar, por exemplo, eu percebo hoje que podólogos estão identificando isso nos seus consultórios e já estão evitando. E isso seria, até, 5 anos atrás, isso era o início do fim. É verdade. E graças à podologia isso não está mais acontecendo, gente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de se dizer, que a gente percebe o profissional da podologia hoje como elemento da equipe multidisciplinar, como você falou. E você encaminha, mas você tem de volta aquele cliente, é um trabalho conjunto. Mas é fundamental que passe por esse aprendizado do pé diabético, né? Sim. Eu penso assim. Sim. A gente que está ali no laboratório, né? Eu também trabalho lá no IBRAP como instrutora. Sim. A gente acaba recebendo cada vez mais, a gente está vendo esse fluxo de vir o encaminhamento de um médico. Exato. Então, diversas vezes vem, o médico escreve lá direitinho, passa todas as informações. Eu brinco até com os alunos, eu falo, gente, tem coisas que você vai ter que tirar a xerox daquele encaminhamento e ir para casa estudar, porque tem informações ali que você não sabe. São muitos E você- termos técnicos, muito a termo, maioria deles. né? Então, assim, a gente já está vendo esse movimento de reconhecimento da podologia. E aí, para que a gente dê credibilidade a isso, a gente tem que responder à altura. Exatamente. Por Eu isso a concordo. importância de se capacitar, É. estar preparado. Porque para você ser reconhecido, você precisa, por exemplo, me enviar um encaminhamento com termos técnicos, Isso. de uma forma entendível, né, legível, né, e com a escrita correta também, né, porque isso conta muito. Português Ser conta. sucinto, né? É um estudo de caso que você Sim. está fazendo. Ao final, você vai colocar o que você pretende que aquele profissional que está recebendo, o cliente, te dê um feedback com relação àquilo. E lembrando também aí que é uma linha muito tênue, né? A partir do momento que eu estou solicitando a avaliação de alguém, eu não posso dar ali uma impressão diagnóstica. Não. Isso é de maneira muito nenhuma. delicado. Sim.
E a linguagem que nós, profissionais de saúde, temos, e isso é no âmbito de todos nós, é emitir um parecer, solicitar um parecer, fazer um encaminhamento Isso. e esperar o retorno. Isso é documento, isso é formal. Uhum. Mas eu não sempre falo- posso fazer um encaminhamento com a minha impressão diagnóstica, que eu quero dizer, Isso. deve ser dentro da podologia, mas aí não é impressão diagnóstica. Aí já é o diagnóstico que eu investiguei, que eu examinei, né? Aí é exame clínico, físico, a sistematização da assistência podológica. Isso. E é uma coisa, um documento perfeito, inclusive, que contempla a todos os itens, né? Dentro até mesmo dessa visão holística que você estava falando. A partir daí, o profissional tem o seu diagnóstico, já estabeleceu a sua terapêutica e a sua prescrição, tudo de podologia. Sim. Porém, necessita de algum outro elemento da equipe multidisciplinar. Se tiver uma úlcera, por exemplo, o mais correto é encaminhar para um enfermeiro. O enfermeiro vai trabalhar sozinho? Claro que não. Em algum momento, ele também vai precisar de um nutricionista, de um endocrinologista. Mas quem começou tudo isso lá atrás? O podólogo, gente. Sim. Uhum. Que E eu foi acho- o profissional que identificou isso precocemente, né? Exatamente. E Porque- não é esse o lance? Exatamente, porque vamos para o cenário, vamos para a realidade prática do dia a dia, né? A pessoa tá ali no seu dia a dia, começa a ter um distúrbio metabólico, sedentarismo, uma alimentação ruim, né? Pobre em nutrientes e rica em elementos como carboidrato, por exemplo, que se torna nocivo quando consumido excessivamente, Beleza, cenário é esse. Começa a ter um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. E ele tem qual sintoma? Ele começa a beber um pouco mais de água, vai mais ao banheiro. Mas não associa Uma perda ao de início peso da doença. remota, nada que gere uma sensação de perigo, de risco. Nada disso está doendo, né? Na verdade. Tem dor, não tem. Então ele não recebe um sinal claro da necessidade de pedir ajuda. Só que um belo dia, talvez a unha dele esteja grande, um calçado apertou, machucou, gerou uma bolha, ele está com uma frieira, algo que ele visualmente observa uma necessidade, daí ele vai no podólogo. Só vim cortar unha, só vim fazer isso, aquilo. E aí é esse... A gente estava conversando isso hoje. É o paciente que vai chegar e a gente vai falar assim, ó, cara, eu preciso eu preciso fazer uma avaliação mais profunda aqui. Aí, quando ele faz o HGT, você tá com a hiperglicemia. Aí você entra nesse processo, nesse contexto. Que, se fosse esperar ele procurar uma assistência médica, talvez ele já fosse chegar com uma complicação grave. Já chega Ou no pé, tipo 2 ou com na as ou complicações. na visão, Exatamente. né? Ou na renal. É. Então, olha como a gente encurta, né, esse processo. Exatamente. Agora, é exatamente se isso eu que não falo. faço HGT, passa batido, né? Não sei se vocês repararam, um tempo atrás eu fiz uma postagem lá em São Paulo, a gente atendeu no mesmo dia 4 pacientes, Eu vi. todos hiperglicêmicos. Eu vi. Eu vi. E aí foi, acho que, um dos recordes que eu tive de reações nos meus stories. Acho que mais 2.000 pessoas vi viram os stories. E aí, uma coisa que eu mandava para muita gente foi o seguinte: provavelmente no seu consultório passou alguém com hiperglicemia hoje e você não Provavelmente, percebeu. Exatamente. Então, é aí que está o real papel do profissional de podologia. Identificar, rastrear o risco. E o risco, quando a gente fala de risco, rastreando a neuropatia, Sim. rastreando as alterações E aí é vasculares. importante você frisar isso. Não é simplesmente a partir de agora vou comprar um glicosímetro, Isso aí. vou começar. Não é só isso. Vamos tacar. Manda a tabela de referência aí. Mas Vamos aí tacar fica fogo lá complicado, né? No meu consultório. Não é bem assim. Por quê? Porque aí vai complementar o que a Patrícia está falando. Eu não posso fechar um diagnóstico para essa pessoa. E aí você pega uma informação solta, você não vai saber explicar para o paciente. E aquilo ali ou vai gerar um alarde, né, um desespero, dependendo da pessoa, ou a pessoa vai olhar para você e falar, Vai ignorar solenemente. ignorar, porque você fica não tem um conhecimento para passar o que significa aquilo. É, porque é um Entendeu? dado muito significativo, É. inclusive, mas não é uma informação isolada. É isso aí. E tem um detalhe aí, né? Se a glicemia pode estar elevada, mas se a última ingesta não tem 2 horas, isso não sinaliza nada. Sim. São uma série de fatores. Mas né? aonde é que a gente obtém essas informações?
dentro de uma capacitação, gente. Exatamente. Porque aqui, olha só, quantas falas aqui diferentes, eu quero dizer, em termos de palavras, em termos de abordagem, em termos da ideia, mas a ideia principal é a podologia dentro dessa prevenção, a podologia eliminando e sinalizando primeiro e eliminando fatores de risco que levariam esse cliente a uma diabetes. Né? Cada um de nós aqui dentro da sua área específica, mas a gente está sempre fazendo isso, a gente chega a se encontrar pelos corredores e falar um comentário ou outro, dando uma ideia de, olha só, estou percebendo que podia dar isso e esse toque com a turma, enfim, a solicitação de fazer tipo um exercício com a turma, apesar de serem todos profissionais, e isso aconteceu com a gente se cruzando nos corredores da instituição, e nem necessariamente a gente estava trabalhando naquele momento com o pé diabético. Sim. Mas é o que? É o vínculo, né? Que a gente admite. É o vínculo que a gente assume. É uma responsabilidade de formação muito grande. Verdade. E a podologia está dando uma resposta bem bacana a nível de equipe multidisciplinar mesmo. Eu tenho percebido isso. Isso é muito bom. Maravilha. Gente, quero fazer uma breve retrospectiva, né? Ótimo. Thiago, tem aí o nosso primeiro episódio do podcast, que foi com essas joias raras. E nós estávamos começando esse projeto e a ideia justamente era apresentar um pouco do nosso trabalho, né? E aí eu quero começar enxergando, mostrando, compartilhando como a gente fez o nosso primeiro episódio, que depois eu vou contar um pouco desse histórico. Olha só, Juliana bebendo água, quase se engasgou ali, a mesinha pequenininha, a imagem quase embaçada, acho que a pessoa estava precisando botar óculos aí para ver melhor, nitidez, mas é o início, né? Todo início, ele é muito marcado pelo start, né? Vamos dar o primeiro passo, né? Muitas vezes a gente fala assim, não estou pronto ainda, vou ver depois. Não estou pronto ainda, vou depois. Ó, hoje nós temos, só na capacitação em pé diabético, presencial, estamos na 13ª turma, não é isso? Nossa, que máximo, né? 13ª turma, 13 turmas. Verdade. E nós já passou por nós mais de 280 alunos. Que na maioria das vezes, como você bem disse, já são profissionais de podologia, não são alunos. São podólogos, podologistas, profissionais que estão no mercado, né? E no formato online, já passou por nós mais de 1.400 alunos. Eu não tinha essa dimensão. Não tinha, sinceramente. É claro que tem um alcance muito maior, enfim. Mas a gente não consegue mensurar isso, não. Estou surpresa. 1.400 alunos e estamos indo agora para a turma 9. Olha. Caramba. Turma 9. Então, olhando para trás, né? E olha que bacana falar disso e pensar nisso como nessa retrospectiva, como um ponto de a gente parar e olhar assim. Ninguém imaginou que isso ia acontecer. Na verdade, não. Né? Que na verdade a gente construiu foi quase que um exército, né? A gente construiu, porque nós temos o nosso papel de compartilhar, educar, treinar e enviar as pessoas, né? E cada um vai para o seu consultório, para a sua rotina, com um olhar completamente novo. Transformado, de verdade. Isso é muito legal, né? Porque, assim, eu tava essa semana conversando com algumas amigas que são biólogas, né? E a gente tava falando, contando, o que você tá fazendo, né? Você encontrou aquela coisa toda e eu até brinquei. Eu falei, gente, o importante é a gente estar fazendo a diferença na humanidade, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Às vezes a gente está fazendo tão pouco, né? Falei isso para uma amiga que acabou o doutorado agora. Eu falei, o importante é que você está fazendo diferença para a humanidade, né? E é justamente isso, né? Às vezes a gente está aqui no nosso trabalhinho de formiguinha e o nosso trabalho tá alcançando tantas pessoas, né? E aí eu também tô alcançando meu objetivo, né? Talvez não pareça tanto, mas eu tô alcançando meu objetivo, que é fazer diferença na vida de alguém. Exatamente. E a gente percebe isso
quando você, no online principalmente, né? Quando você percebe da onde são os alunos. É verdade. Gente, não é só Brasil mais, né? A gente tem isso aí. Então você vê que não é não posso nem sei se é bem formiguinha, porque a gente está semeando uma coisa tão bacana. Mas agora que eu tive noção que a gente entendeu. Não, engraçado. Agora que ela entendeu que não é uma formiguinha, não né? Né, gente? Então, mas aí que tá, né? Se a gente pegar o exemplo da formiguinha, uma formiga consegue fazer um formigueiro? Mas Não. várias. E qual que é a característica da formiga? Trabalhar em equipe. Em equipe. Trabalhar em então, equipe. na verdade, é como se nós fôssemos... Agora eu vou pegar a tua metáfora aí da formiguinha. É como se nós fôssemos as formigas... Eu não sei se chama rainha, ou a abelha rainha. É formiga, sei Qual lá. é o nome da formiga-chefe lá? A rainha. A formiga, a rainha, né? Como se nós fôssemos, não os pais biológicos, obviamente, pais, né? Mas como se nós fôssemos os geradores Isso. dessa geração de profissionais de podologia que vem fazendo a diferença na vida. Porque eu tô falando que a gente está impactando 1.400, 1.600, 1.500, 1.600 profissionais em todo o Brasil e mundo. Agora vocês já pararam para pensar quantas pessoas esses 1.500 eu tô estão pensando impactando? nisso. Você tá falando, eu tô pensando. A coisa é abrangente, né? E é crescente. Que bom! Na minha aula tem um slide que eu coloquei, e aí tem assim, que em 2045, 65% dos pacientes diabéticos terão lesões por pressão. E aí eu sempre falo que essa estatística, ela pode mudar. Claro. Através do nosso trabalho, através do nosso conhecimento, através da avaliação do paciente, orientação. E essa estatística vai mudar, eu creio. Eu tenho certeza, porque já mudou muito a condição dos clientes hoje, graças a essa movimentação positiva da podologia, gente. Falando no início, quem não está familiarizado ainda com a podologia, que não está acompanhando, assim, o que realmente é uma revolução. Sim. Antes da podologia na clínica, né, na atendimento básico, né, primário à saúde, depois da podologia. Porque são tantas coisas magníficas que têm acontecido e que têm resolvido questões simples de cada cliente. Às vezes é uma deformidade, mas uma deformidade num pé diabético com neuropata, isso atrapalha aí muito a evolução daquela pessoa. E coisas que a podologia visualiza, corrige, tratamento de fissuras hoje em dia. A fissura pode ser o início de uma úlcera. E até antes da fissura, né? Porque para não abrir a fissura, é trabalhar a hidratação. É aí que vem a importância da podologia preventiva. Né? Isso quer dizer, com relação à fissura, você já não tem mais os casos graves. Porque, além de todos, inclusive a Podalmaster tem que falar, os produtos que lá são oferecidos nesse momento da prevenção, a necessidade em orientar que não é só utilizar um produto, é também a hidratação com líquidos de verdade e é procurar um profissional que trabalhe para equilibrar esse metabolismo. E a podologia hoje está utilizando todas essas ferramentas. Então você não tem mais a fissura. É como você falou agora, é a prevenção que não chega nem a fissurar. Então as úlceras de pressão a gente não vai deixar acontecer isso, né? 2045. Pois é. Só que para isso acontecer, a gente precisa de mais gente. E eu falo assim sempre que para caminhar, para crescer, a gente precisa ter a mente e o coração aberto para receber o novo, para aprender. Porque quando a gente pensa que sabe tudo, a gente fica estacionado. Fica estacionado só ali, naquele pedacinho, naquele mundinho ali. É só aquilo. E quando você abre a sua mente e seu coração para aprender o novo, para receber coisas novas, e começa a passar isso, começa a multiplicar isso, aí sim você cresce. Verdade. Falo que você ia falar, que eu acho que vai ser importante para que todos nós possamos ouvir. É porque o que me mostra os números, né? Que apesar da gente saber que é possível mudar essa realidade, a gente precisa de mais gente. Porque
Hoje são 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. 20 milhões de pessoas que estão nessa, entre aspas, fila, se não tiverem tratamento adequado, se não se cuidarem, que vão desenvolver as complicações, inclusive, mais graves no pé. Então, aí que está a importância do trabalhar hoje, em trabalhar agora, na prevenção, na conscientização antecipada, né? E por isso que a gente precisa capacitar mais pessoas. Eu tenho falado nas últimas semanas, nos últimos episódios aqui, a gente vem falando de pé diabético já tem um tempo, que se a gente capacitasse todos os profissionais de podologia, ainda assim a gente não teria mão de obra suficiente para atender todos os diabéticos. Porque nem todo paciente diabético é portador do pé diabético, mas todo diabético necessita de cuidados especiais. É verdade. Com Com certeza. certeza, isso é fato. Então, Sempre por isso... tem uma orientação a ser passada, sempre tem algo que aquele paciente não sabe. E quem sabe precisa passar. E quem está capacitado para isso? É. Nós, podólogos. Exato. Verdade. E quem ainda não está capacitado precisa se capacitar. E aí que entra a possibilidade da pessoa fazer a nossa capacitação, entrar nesse exército, se alistar, fazer parte desse movimento. A gente tem construído isso, né, com esses alunos atuais, né? E o que é mais legal é que a gente está construindo realmente uma comunidade, né? Porque a gente sempre fica conectado depois, né? Ah, É uma formação de 2 anos para o online, 5 meses do presencial, É. mas os grupos estão até hoje. Nem me fala. Ninguém sai dos grupos. Nem E ainda fala. tem, professor, dá uma olhadinha grupo nesse que não acaba caso mais. aqui, o que eu faço? Ah, você falou na aula de tal dia, isso, e agora estou percebendo. Gente, é incrível. É Eles acham a incrível, gente, eles acham a gente. acham a gente. Acham no seu privado, né? Oi, eu sou a fulana da turma 1 da capacitação. Oi. E senta que lá vem história. Não, Mas são grupo é histórias demais. boas, tá? E o engraçado foi foi uns 2 meses, mais ou menos, eu tava andando no shopping e veio uma aluna, né? E foi exatamente isso. Professora, ele abraçou, eu abracei de volta, né? Eu falei, oi, não lembro de mim, né? Então eu sou da turma 2, não sei. Eu falei, tudo bem. Né? E aí, realmente, as pessoas... E aí, vamos tirar dúvida, vamos conversar, né? Parei no shopping, fiquei conversando. E realmente, o pessoal não desliga, né? O povo acha a gente É verdade. e a gente continua aí, juntos, né? Muito bom. E a gente tem os 2 formatos de formação, né? Formação presencial, que foi que a gente começou, né? No presencial, a gente tem uma limitação geográfica, né? Que foi ampliada recentemente, saindo do Rio apenas, agora é Rio-São Paulo, né? Mas ainda a gente sabe que é muito pouco se a gente considerar o Brasil um país continental com 26 estados, e a necessidade que nós estamos, ela não é só nas grandes capitais, acho que até ao contrário, né? Quanto mais a gente está distante aqui dos grandes centros, mais a gente tem essa necessidade de acessar, de levar o conhecimento, porque é o que a gente mais ouve, né? A gente teve recente lá com as nossas alunas e elas falaram: quando é que você vai abrir em Minas Gerais? Quando é que você vai abrir no Sergipe? Quando é que você vai abrir na Bahia? Quando é que você vai abrir... Por quê? Porque elas falam, não, mas lá não tem. Então, por isso, a gente sabe que não tem, e é realmente um grande desafio empreender no Brasil, multiplicar essas estruturas físicas, né? Ter a própria mão de obra. Imagina, você ter que viajar, cada semana tá num estado para dar uma aula, né? Jesus, Então, haja agenda. seria um desafio. Então, por isso entra a proposta do online. Né? A gente aproveitar essa maravilha que é a ferramenta, que é a internet, que nos faz multiplicar para qualquer estado, para qualquer cidade, para qualquer região do mundo, né? Nós temos alunos internacionais, né? Canadá, Chile, Portugal, né? 99% são brasileiros, mas temos até alguns estrangeiros, aliás, estão sendo intimados, vocês inclusive, tá? Incluam-se nessa intimação. Tô com um pouquinho de medo. A gravar o nosso conteúdo em outros idiomas. Nossa. Que coisa, um desafio. Agora, né? o inglês vai alavancar. Inglês e espanhol. Né? Então,
algo que a gente começou a receber pedidos, né? E a gente está analisando. A gente, claro, tem uma mãozinha da inteligência artificial que pode nos ajudar. Claro. Mas é importante que a gente, como tem as aulas ao vivo, também a gente vai precisar, né? Verdade. Conversar com essa galera, Eita. né? Hello, tchau. Brincadeiras à parte. Brincadeira, isso aqui foi só para descontrair, Sim. é claro, né? Porque para nós também, quando surge um novo desafio, a gente quer. A gente fica logo adrenalina, né? Mas a gente também pensa, né? Porque nós também temos que nos capacitar o tempo inteiro. Uhum. E isso seria mais um desafio. Mas isso tudo começou como um grande desafio. Tudo isso. Isso tudo começou, ainda me lembro, a gente O melhor conversando. exemplo foi o podcast aqui, né? Gente, Que dia aquele. Ninguém sabia fazer podcast, O que não sabia, né? Nem o Thiago sabia gravar ainda. aquele dia todo mundo muito nervoso. Nossa, E a gente, né, meio Mas foi assim. muito legal, né? E foi tudo muito espontâneo, gente. Olha, bem legal. e como agora não tem ensaio, não tem um roteiro, não tem nada. E essa é a proposta, né? A gente senta aqui e vai falando. Mas aquele ali ficou na história de verdade. Ficou. Tanto que eu falo, né, que aquele podcast, o primeiro eu marco, né? Pra mim, o antes e depois do podcast, né? Pra gente não esquecer, né? Sim. Foi ótimo também. Foi Foi muito maravilhoso. bom. Agora, uma coisa também que é importante a gente ressaltar é a possibilidade que a gente abre para quem está, por exemplo, em outro estado, está longe, mas que faz a formação toda online, né? Que tem acesso a todas as aulas, são 4 módulos principais. Eu não vou nem falar dos bônus, porque aí não ia dar tempo de terminar o episódio hoje. Poxa, os bônus têm sido Porque cada vez melhores, E cada hein? vez tem mais, né? Novos entrando. Mas tá maravilhoso essa questão do bônus. Vou fazer o curso. E a gente ter, ao final desse processo da teoria, e mesmo com um conteúdo que é muito demonstrativo, né? Onde a gente grava as aulas. Você já assistiu às aulas? Você se viu lá nas aulas? É bom, né? Eu fico revendo às vezes. Não é bom. Não é bom? Não, eu vejo, aí eu falo, caraca, mas isso poderia ter sido melhor. Exato. Não, O olhar é sempre mais crítico, né? Ó, vocês até não porque a falem gente vai isso, acumulando. Porque ao final do podcast vai vir uma pessoa e vai falar assim, ué, é Vamos só regravar tudo. É, exatamente Eu isso que ele quero fala. dizer, deixa eu me... Só um Você minuto. tá falando de mim? Eu acho que eu não soube, eu não me fiz clara. Peraí. Vamos reformular. Não, então, na verdade, Não, mas se houver o que eu quero propor, na necessidade, verdade, é não né? regravar. Mas talvez até a gente poder pensar em complementar algumas coisas, né? Exato, isso aí Até eu acho que porque a pode gente ser. faz isso nas aulas ao vivo, mas a gente pode ir trazendo conteúdos complementares, como a gente vai fazendo nas aulas bônus, né? Mas, enfim, voltando para essa questão além de poder ter toda essa aula com passo a passo, e assim, eu vou falar isso daqui a pouco. Tem a possibilidade ainda, ao final dessa jornada de teoria e de aulas demonstrativas práticas, mas através da tela, o cara a pessoa vir, o profissional vir passar Exatamente. um tempo com a gente aqui, colocar a mão na massa e fazer uma inserção prática lá na saúde clínica, pública, né? Que é onde a gente quer que todo mundo alcance, né? E a felicidade dos alunos nesse momento, nesse caso especificamente, primeiro por nos conhecer, né? Que eles isso é têm bem essa legal. questão de ter, nos ver, né? Pessoalmente, aquela coisa toda. Carne e osso, né? Carne e osso, ver que a gente é de verdade, Todo né? mundo acha que eu sou maior. Ver que a gente... Olha, Lília, você tava de salto, Lília. Não, que o Thiago abaixou o nível da câmera assim. E você vê a euforia desses alunos nesses casos, né? Então, no Rio de Janeiro, ainda tem um bônus aí de um passeio. Isso é o que menos se fala. Não, mas professora, lá na clínica, foi assim, eu vi isso, e contando a experiência deles, né? Gente, chega a dar vontade de acompanhar, assim, o tempo todo, porque é bem legal. E eu acho que quem tiver oportunidade precisa fazer isso. Exato. E aí o que eu queria compartilhar também com vocês, assim como a gente recebe aqui, né? Quando os nossos alunos vêm para cá, né? A gente recebe esse carinho, a gente recebe
esse reconhecimento que é muito genuíno e é consequência dos resultados que eles estão tendo, né? Porque a verdade. cabeça explode, É. né? Porque a mente abre para várias coisas que você depois... Que é aquela frase, né? Depois que vê, não dá mais para desver. O olhar e nunca a gente... mais vai ser o mesmo. E não, e você quer ver mais. É Nunca como se mais tivesse vai ser o tocado num rio, né? Você quer acompanhar o fluxo daqui, não importa em que segmento do rio você tocou. Assim é o conhecimento, do meu ponto de vista. Mas do momento que você tocou, você quer mais daquela água. Não consegue parar. E aí, por mais que a pessoa não tenha interesse de continuar, aquilo que ela assistiu, que ela viu e aprendeu, ela vai olhar diferente. Não tem jeito de ser a mesma coisa, não tem como. E é essa mudança no olhar que estabelece essa mudança comportamental. Sim. Sim. É. Porque eu via desse jeito, agora eu estou vendo assim. Mas espera lá, tem mais alguma coisa. Isso é natural do profissional, né? Você querer sempre... E isso, assim, é engraçado melhorar. que eu tenho... Né, no IBRAP, a gente, como coordenadora, a gente acaba observando todas as frentes, né? A gente estava até falando sobre isso antes. E aí você tem que estar ali observando todo mundo, né? E aí eu comecei a observar como esse movimento que a gente faz, a troca de informação, as pessoas ficam atentas ali, né? Os outros profissionais. E ali a gente já está vendo um movimento de profissionais que trabalham lá no IBRAP de querer se capacitar, né? Porque já começaram a ver a importância de capacitar, a importância de fazer uma graduação, de melhorar, porque os atendimentos estão nos exigindo outro nível de conhecimento. Então, Exatamente. não tá dando mais, né, para ficar no arroz com feijão. Não. E aí, não mesmo que a existe pessoa mais não esse queira, prato na podologia, Não mesmo né? que a pessoa não existe queira, mais. ela precisa. Ela precisa. Então, assim, muitas vezes eu vi resistência, né, de profissionais, não só que estavam ali no IBRAP, mas ao nosso redor. Não, eu não preciso disso. Eu já ganho dinheiro assim. As pessoas têm essa frase, eu ganho dinheiro assim, né? Tudo bem, você pode ganhar dinheiro assim, mas será que você está ganhando a credibilidade que você precisa? Você poderia agregar muito mais, né? E, obviamente, se você agrega na vida da pessoa, obviamente que os resultados vão chegar também de maneira financeira. Então, a gente começa a ver que não tá... Foi-se a época que você fazia o básico... Tava legal, funcionava, era o suficiente. Não é mais, né? As pessoas, os nossos pacientes, eles começam a ver um diferencial. Se vai com você não trata da maneira que precisa ser tratado, ele já não volta mais, né? Eles precisam entender que você tem um conhecimento, que você tem a capacidade de tratar tanto da patologia básica até um caso mais grave, né? E é aquilo que a gente fala, né? Vai chegando pacientes idosos, né? Por exemplo, que já não deixa ninguém mexer. Eu tenho muito paciente assim, né? Não, ninguém mexe, só você pode mexer no meu pé. Então, você tem que devolver essa confiança para a pessoa que está te contratando, né? Para isso, tem que estudar. E aí foi o que você falou. Não tem como não ter resultado, né? Porque você melhora o teu desempenho, melhora o teu desenvolvimento profissional, o teu atendimento fica diferenciado e, obviamente, o cliente percebe isso, sente mais segurança e cria uma conexão que é exatamente o que você narrou aí, que isso vai ampliando, vai aumentando e vai criando recomendações. Exatamente. Porque não é só o cliente que fica com você, mas ele te traz outros também. E é muito legal, porque aí, complementando o que eu vinha falando sobre esse carinho que a gente recebe quando eles vêm aqui, mas eu também, gente, é incrível quando aonde eu vou, mês passado, retrasado, eu estava no Rio Grande do Sul, várias alunas da capacitação pé diabético. Aí eu vou palestrar, aí, quem é a nossa aluna da capacitação? 30%. Nossa. Sabe, a galera tá presente em vários lugares, então, e vem sempre os relatos. E é isso que chama muita atenção e que me fez ter essa visão da missão, de fato. Porque
eu pra ser bem sincero com vocês aqui, eu não tinha percebido muito bem isso como sendo um chamado, né? E aí quando a gente começou a fazer uma retrospectiva, eu com a equipe, né, a Ana, a Flávia, a gente começou a olhar isso, olhar os números, olhar o histórico, sabe? Até em algumas vezes conversando com a Tauana, com a Isabela, que atendem as pessoas que são os alunos, né? Que trazem as necessidades, as demandas, as dificuldades. Ah, meu medo é esse, minha dificuldade é essa. E eu compilei tudo isso, eu falei, cara, mas da onde isso começa? Não começa da primeira turma, tem uma história antes, né? Daí eu volto lá atrás, onde eu comecei, na minha primeira formação complementar, depois de ter feito técnico, em 2001, lá no Hospital Servidores do Estado, fazendo um curso de atualização em pé diabético para podólogos. E volto mais algumas casas, lembro do meu avô, que tinha diabetes, e que nunca teve uma complicação no pé, mas que a gente tinha toda aquela preocupação e cuidado, né? E, por incrível que pareça, isso já faz 26, 27 anos que meu avô tinha esse cuidado todo, e o mais interessante é que o problema que tinha antes ainda tem hoje, que é a falta de informação. Por mais que a gente converse com as pessoas, por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, ainda você vai chegar lá na clínica da família, você vai chegar lá no laboratório do IBRAP, você vai chegar lá dentro de uma sala de aula que vão vir casos que vão relatar a mesma coisa. Ah, a moça perdeu o dedo porque ela não sabia que era diabética, não sabia que estava com neuropatia, não tinha essa informação. Isso é muito comum. Muito comum. Às vezes o paciente sabe que é diabético, mas não tem ciência das complicações. E aí também não tem ciência de que é uma doença silenciosa e que precisa de atenção e cuidado e mudança de hábito. E toda essa situação, ela precisa realmente de orientação. E aí a nossa orientação é muito importante. Vai sempre chegar um paciente com algum problema, alguma situação, e aí você vai passar a orientação e ele vai falar, eu não sabia disso. Sempre tem um paciente precisando de uma orientação. E aí eu costumo falar com os nossos alunos que o paciente ele passa muito mais tempo na cadeira de podologia, né, do que no consultório médico. Então ele acaba conversando com a gente coisas que ele não conversa com o médico dele. É verdade. E aí cabe a nós estarmos capacitados para reunir essas informações, passar as orientações corretas e encaminhar para quem é de direito, né? Porque o diagnóstico que cabe à podologia, né, que são as patologias dos pés, aí a gente vai resolver. Mas e o que não é prerrogativa da podologia de resolver? E aí, o que eu vou fazer com esse paciente? Qual é a orientação que eu vou passar para esse paciente? Para quem eu vou encaminhar esse paciente? Então, é necessário, sim, que o podólogo esteja cada vez mais capacitado e atuar cada vez mais na prevenção, porque orientação, falta muita orientação ainda. Falta muita instrução. E aí a gente pode fazer isso, vocês podem fazer isso. Então, é necessário realmente estar com a mente aberta para receber o novo, precisa colocar em prática, porque também não adianta aprender e deixar lá na gaveta, porque esquece. Verdade. Precisa colocar em prática. Maravilha. E esse é o melhor momento para isso, né? Estamos com a 9ª turma da capacitação em pé diabético online, com inscrições abertas. É a sua oportunidade de fazer parte desta missão, a sua oportunidade de viver isso na prática, é a sua oportunidade de não só se capacitar, mas também fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que estão aí ao seu redor, de se tornar uma referência na sua área, na sua região, e se conectar com a equipe interdisciplinar, fazer parcerias com médicos, fazer parcerias com profissionais da enfermagem, quem sabe poder atuar como várias das nossas alunas atuam hoje na rede pública, né? Você viu aquela aluna que veio da última turma agora da imersão, que veio de Sergipe, né? Ela está atuando na rede pública, através de um contrato em parceria com uma médica e tudo, né? E quantas outras? A gente tem vários casos, né? Tem a Grazi, a Dagmar. Vocês ficaram sabendo da história da Dagmar? Dagmar fez a capacitação em pé diabético e ela tinha o sonho de colocar esse projeto lá na saúde pública
E aí ela fez o curso com a Grazi, do projeto, que a Grazi compartilha como criar, né, esse projeto. E ela criou o projeto, deu entrada e foi aprovado. Que bom. E ela que está maravilha. atuando, ela tem um projeto junto à saúde pública, lá em Florianópolis. Que legal. E aí tem vários casos. Eu ia ficar aqui 3 horas falando disso. Mas tem alunas aqui do Rio também que estão fazendo da mesma forma. Talvez não tão estruturado ainda, né? Até por conta do pouco tempo, né? Cronologicamente falando, elas ainda não estão com esse dado, mas já estão fazendo isso, já estão trabalhando em parceria com a Unidade Básica de Saúde. Começou, né? Gente, isso é uma coisa muito bacana. E fazem questão de te dar esse feedback, né? Inclusive, teve um grupo de alunas que me pediu ajuda. Olha que coisa interessante. Aí eu falei, tá, mas como é que eu posso ajudar? Eu tô crente que elas iam querer fazer alguma chamada de vídeo. Não, a gente queria te encontrar, então era assim. E lá fui eu. Um domingo à tarde, nos encontramos numa praça de alimentação de um shopping, procuramos um local de menor ruído. Elas só queriam me mostrar como é que já estava o que elas estavam se organizando, né? Já um projeto Que legal. muito bacana. E assim, não foi para corrigir isso aqui, não é mais assim. Já são profissionais, já estão trabalhando, querem realmente. E, gente, isso é um orgulho. Uma segunda opinião, mas é bom ter confiança na gente, né? Porque você saber que participou daquele processo, as pessoas que eram 4 já estão caminhando com as suas próprias pernas, elas me apresentaram já um projeto, um ou outro ajuste, né? Que a gente, por termos essa ambientação aqui, a gente acaba desenvolvendo, claro, por formação também. E aí, depois elas foram me dando o retorno. Fizeram um lançamento, uma coisa maravilhosa, na Baixada. Alunas da capacitação presencial, da turma da noite. Da última turma da noite presencial, olha. Isso não é muito bacana? Muito, sensacional. É ótimo. E é isso que a gente pode, né, proporcionar para quem toma essa decisão. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o depoimento dela. E isso aqui é o que faz sentido, né? Porque e não só na rede pública, tá? Tem na rede privada também. A Viviane Bersan, lembra? Lá de Rio das Ostras. Sim. Ela estava nas últimas aulas voltando do estágio, lá de Rio das Ostras. Ela vinha quase 3, 4 horas de viagem. E ela já estava chegando já perto de casa. À noite ela fez um stories falando que estava voltando da capacitação e tal. No dia seguinte um médico procurou ela e falou, você pode vir aqui no consultório? Ela está trabalhando com ele até hoje lá. Legal. Sim, Olha que bacana. teve um caso desse Então, assim, também. Isso é muito legal, né? É sobre isso que a gente está falando. É sobre mudança de horizontes. Uma realidade que eu tinha, não, só dá para atender aqui nesse coisinha que eu tô aqui, né, difícil, passando aperto. E aí começa a abrir o horizonte, abrir outras e outras oportunidades que você hoje não consegue enxergar. Mas por quê? Porque tá te faltando o preparo, o conhecimento, a segurança para você poder sair daquele, pô, mas será que eu posso atender esse paciente? Olha só esse caso. Ai, meu Deus. Aí manda a foto pra gente. O que eu faço? Avalia. Ai, meu Deus. Então, o fato é que quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem. É verdade. É verdade. A sorte só persegue os alvos em movimento, né? Então, por isso que eu tô convocando vocês que entendem a importância do trabalho de vocês da podologia. A gente está aqui prontos para receber vocês. A gente, com esse processo de nova formação, de nova turma, a gente dedica um tempo para receber vocês, a gente tem as aulas ao vivo, né? Que seguem lá o seu cronograma, no momento em que você pode tirar sua dúvida. Tem uma série de recursos dentro da plataforma. Inclusive, a gente tem novidades em breve aí, tá? A gente está desenvolvendo uma inteligência artificial. Sim, você comentou isso comigo, mas não me deu, só me deu um spoiler até agora. Tô como? Para ajudar os alunos na fase que estão estudando, assistindo as aulas, né? Legal. Depois a gente tem que pensar num nome para essa inteligência artificial. E... Podoin. Não vai ter inglês também? Sim. O IN já tem aí, ó. E com isso, a gente poder estar mais
disponível, né? Mesmo que quando ocupados, dando aula ou fazendo alguma outra atividade, a gente poder dar o suporte também para os alunos. Então, isso, em breve, a gente vai ter essa ferramenta funcionando também na plataforma e poder realmente ser um diferencial no momento do estudo. Porque no momento do estudo, que o que eu acho fantástico no online é que você começa a estudar. 3 da manhã, sei lá, a hora que você começou a estudar, ou no meio da tarde, ou num dia acordou mais cedo para estudar, ou num feriado, é o teu momento. E o online ele te dá essa flexibilidade. Eu adoro o online. Eu costumo falar que eu falo, gente, eu preciso ouvir, depois eu preciso ouvir de novo, e se eu tiver que ouvir uma terceira vez, tá lá, eu posso Dá pra ouvir, voltar, né? eu posso ouvir Isso uma é muito terceira vez. bacana. E ninguém muda as palavras, né? Porque no presencial é impossível. Não tem como falar a duas mesma vezes. coisa. Você tem uma oratória. Quando você termina aquilo ali, você não vai conseguir repetir. A ideia central, claro, mas as mesmas palavras, não. E às vezes um verdade. sinônimo muda o entendimento do outro. Coisa bacana também que você falou das aulas ao vivo. A gente experimenta muito isso também, né? Que todos nós aqui temos esse negócio. A gente tem lá o conteúdo gravado, a gente fica acessível, né, para dúvidas, etc. Mas na aula ao vivo, gente, como rende. E é uma coisa que é para ter um tempo assim, eu pelo menos não tô conseguindo. Eu não consigo. Acabar no tempo. Na hora, ultrapassa. É 1h30, 1h40. Não ultrapassa, gente. Eu falei, caramba, eu preciso rever meus conceitos. Será que eu tô falando demais? Será o que é? Mas não dá para fazer naquele tempo. Mas os não é alunos por estão conta da interagindo gente, é também. porque eles estão interagindo. Sim. Eles estão trazendo conteúdos, eles estão buscando O conhecimento, ampliar, né? Aí uma coisa que você falou ali em sala de aula, que você, bom, isso aqui encerrei. Não encerrou. Na aula ao vivo, a partir daquilo ali, eles trazem mais coisas e você tem que incrementar aquilo ali, né? Complementar, né? A palavra não é incrementar, é complementar. Então, todas as vezes que eu tenho aula ao vivo, eu procuro dar uma olhada. É aquilo que você falou, que pode estar no momento, sim, de rever. Porque os dados estatísticos já mudaram. Sim, ainda tem isso, né? Quando a gente começou eram 16 milhões, agora são 20. E já mudou muito isso. As ações que estão sendo desenvolvidas já foram otimizadas, né? O próprio posicionamento da podologia, gente, isso é fantástico, porque foi em 3 anos. E já 3 mudou tudo isso. Já modificou, então, até aquele conteúdo que a gente colocou ali, que estava bem atualizado, não que esteja desatualizado, mas algumas coisas aí pontuais, talvez já possam ser revistas. Porque Exato. quando a gente fala da área da saúde, é uma isso. área contínuo, em movimento. não Não tem como. como a gente parar de estudar, não tem como a gente parar hora de tem coisa revisar. nova. E atualizando, né? Eu acho Não isso tem- muito bacana. não A tem própria como. sistematização da assistência podológica hoje, gente, tá fantástico. Mas tá fantástico. A abrangência. Sim. O formulário não somente. Porque o formulário saiu da ação. Sim. Então é a abrangência mesmo. Gente, tá fantástico. Tá muito bacana. Eu digo porque sistematização da assistência, eu já sou familiarizada com isso desde sempre, né? Mas quando você vê uma profissão se apropriando disso, se apropriando da palavra diagnóstico, se apropriando da palavra tratamento, terapêutica, prescrição, mas aí é de verdade, dá um orgulho, sabia? E ver que eu estou participando disso, porque É é real. dentro do pé. Mas isso dá um orgulho, mas dá um orgulho que eu fico assim, ó. Falo, caramba, olha que coisa gigantesca. E eu estou participando. É muito legal isso. Né? Você vê, tá fazendo a diferença pro mundo. Estou. Eu também. Estou fazendo a diferença pro mundo. Nunca tinha pensado dessa forma. Tá contribuindo para o universo. Muito bacana. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Então, você que está aqui com a gente, que ainda não tomou a sua decisão, esse é o seu momento. Tá? Nós abrimos agora as inscrições dessa turma e é fundamental que você tome a sua decisão rápido, que você entre nessa jornada conosco, entre na nossa missão Pé Diabético, para que você possa, de fato, ser aí uma referência, porque, veja,
nós estamos aqui, nós não, né? Vocês estão aqui no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Tá metido Mas- agora. mas- Ponte aérea. Mas nós estamos somente aqui. E a gente não consegue atender. Eu, em São Paulo, não consigo atender nem 1% do que tem de demanda. Verdade. Toda a nossa equipe aqui no Rio de Janeiro não consegue atender a demanda real que existe, né? E você pode fazer parte desse projeto, você pode fazer parte dessa missão, poder atender na sua região, poder se capacitar para fazer diferença, né? E principalmente quando você está numa cidade em que você é referência numa área, quando você começa a se posicionar como especialista em pé diabético, os diabéticos começam a te procurar, e aí começa uma mágica, um movimento que você não controla mais, né? E começa a gerar esses resultados. Aí você consegue atuar preventivamente, consegue cuidar com a especificação de um atendimento que realmente o cliente necessita, É isso mesmo. né? E você começa a atrair esses pacientes. Então, se você realmente quer viver uma profissão com propósito, se você quer realmente fazer diferença também, se você quer poder até viver de podologia, né? Porque é exatamente isso que traz essa possibilidade, é ter cliente. Se você tem cliente, você consegue ter, se manter, né? Você consegue ter ganhos suficientes para isso e poder se desenvolver cada vez mais. Isso que é uma consequência. Mas o mais importante realmente é você poder contribuir, entregar resultado, prevenir, que é o que a gente mais ama fazer. Porque cuidar de ferida não é mais com a gente quer que elas não aconteçam. Isso aí. Né? Exatamente. Então, é isso. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês têm o link para fazer a inscrição, tá? Nos comentários também. As vagas vão encerrar, então você precisa agir, né? As turmas, elas abrem as inscrições, daqui a pouco elas fecham, daí a gente fechou a turma e a gente vai estudar. E vocês sabem que até pouco tempo atrás tinha gente da turma 1 que me encontrou e falou assim, não, na próxima eu vou entrar. Tá falando que vai entrar na próxima desde a primeira, a gente já tá indo pra nona. A gente já está na nona. E aí você vê o quanto que esse profissional está perdendo no seu campo de atuação. Por uma falta de iniciativa. Porque estímulo a gente dá. A gente conta como é, a gente fala de detalhes, a gente convida, a gente está esperando por vocês. Mas é como o professor falou, o período de inscrição é isso aqui, ó. Quando você pensa, já acabou, já passou a data, e nesse caso específico já passaram várias turmas, venham nos conhecer agora na nona turma, vai ser um prazer. Maravilha, gente. Então vamos lá, suas considerações finais pra galera que já tá pegando lá, fazendo a inscrição. Vamos fazer o inverso, né? A Lilian foi a última, agora vai ser a primeira. Não para de estudar. Não pare de estudar, dê continuidade e vem para a imersão em pé diabético. Porque a teoria ela é maravilhosa, né? Mas ter a prática é melhor ainda. Porque você une o que você aprendeu lá na teoria, você coloca em prática. Então, você fica um profissional completo. Aprende ali na prática a avaliação, aprende a juntar todo esse quebra-cabeça, né? E aprende também até onde você pode ir. O podólogo também pode tratar feridas? Pode sim, mas tem um limite, tá? Tem um limite. E esse limite eu vou ensinar para você pessoalmente aqui na imersão. Muito bom, senhoras e senhores. A meia fala, hein? Professora Juliana. Por último, né, eu costumo falar que é importante, né, a gente veio trazendo aqui, falou de missão, falou de propósito, né, eu trouxe um pouquinho de como eu penso, de como eu acho que a nossa vida tem que ser, né, que é, de fato, fazer diferença. Não adianta nada a gente passar por aqui se a gente não mudou a vida de ninguém. E o Jonas trouxe aí esses dados, essas informações, todo mundo aqui ficou, né, até emocionado de ver como a gente consegue impactar a vida do outro, né? Então, assim, é isso. Eu acho que pra gente fechar, realmente é falar
da importância que às vezes você não enxerga que tem. Por mais que você esteja ali num consultório pequeno, talvez a sua região, você more no interior, mas através de você vai conseguir mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, desses pacientes que muitas vezes nem sabem que precisam de você. E com isso a gente vai impactando outras áreas. Você vai mudar a sua vida, o seu posicionamento, o seu comportamento, a sua família. Então, de uma pequena ação que a gente faz, a gente consegue transformar a vida de outras pessoas e a nossa também. Então, até quando a gente vai ficar adiando, você vai ficar adiando essa mudança, né? Então é isso, não perca tempo. E você falou uma coisa agora que eu tenho notado muito, vocês vão provavelmente lembrar de algum caso. A quantidade de alunas que estão estudando conosco, estão estudando, né? Que tem problemas em casa. Marido, pai, mãe, irmão, tio, amputado. Isso aí. E que resolveu fazer podologia por eles. Sim. Que resolveu estudar o pé diabético porque viu em casa essa necessidade, né? É verdade. E assim, eu esses dias eu conversei com uma moça que eu fiquei assim, inclusive eu vou estar com ela em breve, eu vou te indicar ela para você fazer uma palmilha para ela. Uhum. Para ela não, pro marido, né? Com o marido com o pé bem deteriorado, com amputação. Enfim, eu lembrei disso aqui agora, porque é exatamente o que você falou. E eu nem tinha entrado nesse mérito, né? Porque muitas vezes a gente se capacita para cuidar dos nossos, né? Então isso também é algo que é muito relevante para evitar que os nossos também tenham, né? Isso então, aí. Professora Patrícia Ornelas. Sou eu. Então, gente, tudo que foi dito, né, até o momento, nessas considerações, é a maneira com que cada um de nós encontra, até para seduzir vocês um pouquinho, para que vocês venham dar continuidade na sua profissão, no seu atendimento, no seu campo, ampliar o seu campo de visão. Lembrando que quando a gente fala muito sobre o metabolismo, né, por isso a gente fala muito, porque as alterações metabólicas estão acontecendo não somente nas famílias, mas na gente também. Isso também tem a ver com a cronologia, né, a longevidade, que isso tem acontecido. E com tudo isso, essa mudança desse paradigma, essa mudança da população como um todo, que envolve todos os estados do nosso país. Daí a real importância em você vir fazer, sim, a capacitação em pé diabético. Para você ter o quê? Recursos, para você ter subsídios e, a partir daí, cuidar de si, dos seus e de toda a comunidade que você atende no seu consultório. Mas vem, hein? Muito bom. Vai-te embora lá, pega esse cartão de crédito, vai lá fazer essa sua inscrição. Acelera esse processo. Inclusive, um último caso que eu lembrei também recente, uma podóloga fez a inscrição. Aí no dia eu entrei e fiz uma live. Eu falei, quem fez a inscrição aqui agora? Aí abri, aí peguei o nome dela assim, Cláudia. Aí manda um WhatsApp aí, bota ela ao vivo na live, Ela entrou na live, ela e o marido. Olha. E agora na última turma da imersão, o marido veio, fez questão de me abraçar. Falou, cara, obrigado. Que legal. Pedi meu telefone, ele falou, quando você for lá em Berlândia, você vai lá me ver. Cara, é isso. Sabe, não tem como a gente encurtar. A gente precisa, de fato, mostrar o quanto isso é realmente uma coisa real, viva. Nós não estamos falando de um cursinho, não estamos falando de comprar... Não, nós estamos falando de realmente transformar uma realidade, né, através do nosso trabalho, do nosso conhecimento, através de quem decide viver também essa transformação para impactar uma geração, né, uma quantidade assim incalculável de pessoas e transformar esse teu resultado aí. E em novembro, quando a gente estiver lá no congresso, você vai conhecer o Dr. Marcos Brioche, que é um dos maiores autoridades no mundo em termografia. E é ele que trouxe a termografia praticamente para o Brasil, e inclusive através da inteligência artificial, com uma foto,
uma foto da câmera termográfica, ele consegue rastrear uma neuropatia. Que fantástico. E ele falou que ele quer, igual você falou aqui, que você quer diminuir essa estatística, Sim. né? Ele quer extirpar a diabetes tipo 2. Que bom. Só depende de nós, né? Só depende de nós. Então, façamos a nossa parte. Vocês sabem que a Podal Master é a nossa patrocinadora, né? E algumas pessoas que vêm aqui participar do meu podcast ganham o quê? Presente! Olha só. Então, pra você e pra você. Podal Master. Muito obrigada. Obrigada, Podal. Eu amo os produtos de lá. Deixa eu abrir. Mostrar, hein? Aonde? Gente, ainda tô tentando abrir, gente, sabe? Pra vocês experimentarem Nossa, e essa fortalecedor de linha íons. aqui é maravilhosa. Eu, inclusive, estou usando... A minha mãe é diabética, né? E eu estou usando nos pés dela. Isso dá um resultado maravilhoso da Becore. O hidratante. Uhum. Nossa, o resultado... Gente, comprei até para mim. Você Comprei já para eu experimentou usar. o óleo essencial de lavanda dessa marca? Eu tô usando os Nossa. produtos de lá. Tem um outro que é um hidratante pro pé. Que maravilha. E aquele que diminui o cansaço das pernas? Adoro. Você passa na panturrilha, ainda tem um cheirinho bom, né? Assim, meio que é canforado, sei lá, não sei bem qual é a fragrância. Que cheiro Sangue bom. de dragão. Não, eu passo e ainda fica assim, ó. Sangue de Maravilha. dragão Gente. carro-chefe lá em casa. Depois de um dia inteiro de aula. Como alivia, Alivia. menina. E essa marca aqui, ó, é maravilhosa. Eu também O amo. creme hidratante eu super recomendo, gente. É um fortalecedor e fungicida. Maravilha. E aí, lembrando, vou falar, né? Claro. Tem que falar. Lembrando que a Tina Interdigital, que é a famosa frieira, que ninguém dá nada por ela, é muitas vezes o início De de uma uma amputação. Sim. Pois Ah, é. Inclusive- ulcerativo. Nós temos uma paciente lá na clínica da família que lembrei, é isso sofreu uma aqui. amputação e aí teve início aonde? Lá na Tina Interdigital. Exatamente. Digital. Então, isso é uma coisa que eu Seríssimo, né? até falo bastante, que as pessoas não negligenciem as micoses com Isso. esses pacientes diabéticos. Porque De jeito é bem nenhum. sério. Tá aqui, ó, um fungicida também. Bom. Muito bom. Lembrei aqui, Obrigada, ó, é Podal. Pantacreme, o creme hidratante que eu Muito tava bom falando. também. Gente, isso é fantástico. O Pantacreme, ele é muito bom para paciente diabético. Minha mãe também é diabética e minha mãe não fica sem esse, né? Lá em casa a gente... Não, eu tô gostando. Sempre Eu já usa. usei esse também, mas pra minha mãe, eu gostei mais desse Becore. Esse é muito Ele bom. dá. Mas é muito rápido que a pele fica umectada. Uhum. Então, eu já até presenteei para algumas amigas que eu achei que tava necessitando aquele calcânio escravelado. Parece que tá no Nordeste, que ela fica rachada, né? Não vou citar nomes, mas realmente aconteceu. Mas eu também uso, gente. Nossos pés merecem cuidado. Merecemos. Ai, ai. Maravilha. Gente, que episódio gostoso, maravilhoso. Então, ó, obrigado por você ter ficado aqui até o final. Você que já é nossa aluna, e você que já fez a capacitação em pé diabetes, seja presencial, seja online, comenta aqui o que que isso fez, o que que te trouxe de resultado, o que que isso te trouxe de transformação, não só para você, mas também para seus clientes, tá? Comenta aqui. Não vou pedir para comentar quem é o professor que elas gostaram mais não, né? A Patrícia é Senão vai gerar briga, né? Acredito que não. Brincadeiras à parte. Acho que eles gostam de todos. De nós. todos, Brincadeiras à parte. Mas é isso aí, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa realidade aqui, né? De como funciona esse trabalho, de como a gente entrega isso para vocês. E é sempre uma alegria ver vocês aqui participando, mandando os comentários, as perguntas, né? Com a gente aqui presente. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final, ter assistido. Se você lembrou de alguém que merece ter acesso a esse conteúdo, alguém que você, poxa, que legal, vou compartilhar para essa pessoa poder saber que existe isso, existe esse projeto. Pega esse link, manda nos grupos do WhatsApp, no grupo da sua turma, dos seus colegas, do seu trabalho. Vamos compartilhar essa ideia. E se você já entendeu que você é parte dessa missão, garanta a sua vaga. Fechou? É isso. Maravilha. Muito obrigado, gente. Deixa o like aí no episódio Beijos. e nos vemos no próximo. Até Tchau, já, hein, tchau. gente. Tchau.